Quando as pessoas pensam em reinos medievais, elas imaginam banquetes intermináveis, muralhas intransponíveis e tronos feitos para durar mais que qualquer um que se sentasse neles. Essa imagem é o que a história te ensinou. E ela está errada. Os reinos medievais lutavam contra algo que hoje consideramos um problema totalmente resolvido. Algo tão comum que basta girar uma torneira para obter. Algo tão fundamental que perdê-lo não apenas enfraquecia um reino. Simplesmente o apagava do mapa. Não era o exército, nem a peste, nem o inimigo nos portões. Era a água. Os reinos que resistiram, aqueles cujas pedras você pode tocar hoje mesmo, cujos alicerces continuam exatamente onde foram colocados há 8 séculos, não eram os mais fortes. Eram aqueles que resolveram a coleta de água com custo zero, sem empreiteiras, sem conta mensal, sem canos ligados à infraestrutura de terceiros, usando um princípio da física que é anterior a qualquer empresa de saneamento que te cobra hoje pelo mesmo resultado. Eles resolveram isso de forma tão completa que as estruturas construídas para explorar essa física ainda estão de pé, mantendo sua geometria, demonstrando a mesma engenharia que manteve guarnições vivas durante cercos de anos. Sua torneira fez você esquecer que essa solução existe. Isso aqui vai te devolver esse conhecimento por R$60. O setor de saneamento básico no Brasil movimenta mais de 70 bilhões de reais em receita anual, de acordo com os dados oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento para os anos de 2022 e 2023. Cada real dessa receita existe porque há alternativa. A solução que não exigia canos, nem fatura mensal, nem contrato de serviço, nem permissão de qualquer concessionária, foi substituída por algo que pudesse ser medido. Algo que só flui para sua casa enquanto sua conta estiver em dia. Os engenheiros medievais entendiam algo que o ciclo de cobrança precisa que você esqueça. Cada técnica que eles usavam foi testada sob condições que nenhum produto moderno enfrenta. Fome, cerco, inverno, tudo ao mesmo tempo. Não por uma temporada, por décadas. Se a técnica falhasse, a comunidade que dependia dela não passava por dificuldades. Ela morria. As cisternas de Crac des Chevaliers, a fortaleza dos hospitalários no que hoje é o noroeste da Síria, ainda estão fisicamente presentes hoje. Você pode caminhar dentro delas. O historiador Hugh Kennedy, em Castelos das Cruzadas, publicado pela editora da Universidade de Cambridge em 1994, documentou que aquelas cisternas foram projetadas para armazenar água suficiente para sustentar uma guarnição inteira durante um cerco medido em anos, não semanas. Durante o cerco de 1271, quando o sultão mameluco Baibars cercou a fortaleza com forças que superavam os defensores em ordens de magnitude, a guarnição não caiu porque a água acabou. Eles resistiram até que uma carta forjada, apresentada como uma ordem do conde de Trípoli, encerrou o impasse através do engano, e não da sede. As cisternas funcionaram exatamente como projetadas, sob as piores condições operacionais possíveis, durante todo o tempo. Aquelas cisternas não são peças de museu. São uma prova de conceito em pedra cortada, ainda estruturalmente intactas, mantendo a geometria que coletou e preservou água para uma guarnição de combate durante os séculos XII e XIII. Elas não sobreviveram porque alguém as preservou. Sobreviveram porque a pedra não apodrece e a física não inspira. Os princípios de condensação e coleta que os engenheiros hospitalários esculpiram naquelas paredes não mudaram uma única variável desde 1187 da Era Comum. E cisternas intactas dos cruzados não podem ser faturadas. E isso não é uma ideia nova. A regra de São Bento, escrita em 516 da Era Comum e que governou a vida monástica em toda a Europa pelos 1000 anos seguintes, exigia que cada nova comunidade fosse estabelecida com um suprimento de água gerenciado e controlado internamente. Não apenas perto de um rio, um sistema projetado e autônomo que a comunidade controlasse inteiramente. O raciocínio está embutido na própria regra. Uma comunidade dependente de uma fonte de água que não controlava era uma comunidade a uma única estação seca do colapso. O plano hidráulico do priorado da Catedral de Cantuária, datado de aproximadamente 1165 da Era Comum e preservado no Trinity College em Cambridge, é um dos documentos de engenharia medieval mais completos que existem. O historiador de arquitetura Robert Willis analisou-o detalhadamente em seu estudo de 1869 sobre os edifícios conventuais de Cantuária. O que o plano mostra não é um arranjo improvisado. É uma rede de gestão de água totalmente projetada. Tubos de argila, tanques de decantação, cisternas de armazenamento, canais de distribuição, desenhada com precisão suficiente para que a geometria do sistema seja imediatamente legível para um engenheiro moderno. Foi projetado para funcionar sem intervenção humana uma vez estabelecido. Os monges que o encomendaram entendiam que a independência hídrica não era um privilégio de guarnição,
era um requisito operacional diário para qualquer comunidade que pretendesse durar. Ibn al-Awwam, escrevendo sua enciclopédia agrícola Kitab al-Filaha, em Sevilha por volta de 1180 da Era Comum, dedicou capítulos inteiros à coleta de água, em condições onde a água superficial desaparecia sazonalmente. Ele descreveu bacias de coleta revestidas de argila com perfis geométricos específicos, otimizados para o rendimento da condensação. Ele documentou cisternas sombreadas que minimizavam as perdas por evaporação nas horas mais quentes. Ele especificou que as superfícies de coleta deveriam ser posicionadas em pontos topográficos baixos, onde o ar frio e denso se acumulava durante a noite e carregava consistentemente uma maior concentração de umidade do que o terreno circundante. Seu público cultivava na Península Ibérica, onde a seca de verão podia eliminar a água superficial acessível por meses a fio. Suas técnicas não eram exercícios teóricos. O Taqwinum Sanitatis, do século XIV, a adaptação latina do Guia de Saúde Árabe Taqwim al-Sihah, com cópias de manuscritos mantidas na Biblioteca Nacional Austríaca, entre outras coleções, inclui orientações detalhadas sobre fontes e qualidade da água para comunidades sem acesso confiável a rios. Ele documenta o orvalho coletado e a condensação atmosférica como fontes de água legítimas e saudáveis quando gerenciadas adequadamente, precedendo qualquer tecnologia moderna de geração de água atmosférica em 6 séculos. Então, em 1902, a repartição federal de águas e esgotos foi consolidada no Rio de Janeiro, unificando 8 empresas privadas de água que antes competiam entre si em uma única infraestrutura de abastecimento centralizada. O que essa consolidação tornou comercialmente viável não foi a água limpa. A água limpa já existia nos aquedutos dos conventos, nas cisternas das fortalezas e nos tanques de pedra naturais das chapadas. O que ela tornou comercialmente viável foi a dependência. Um fornecimento medido por hidrômetro que fluía para sua casa apenas enquanto a conta estivesse em dia. O conhecimento que os padres jesuítas do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, haviam refinado e mantido por séculos, codificado nos canais de irrigação e tanques de decantação que o IPHAN documentou em seu levantamento de 2005 sobre a infraestrutura hidráulica colonial, canais cuja geometria ainda é visível na Terra hoje, tornou-se economicamente inconveniente no momento em que um cano pôde ser levado até uma residência. Não errado. Inconveniente. Você não pode vender uma assinatura para um tanque de orvalho. Você pode vender uma para um hidrômetro doméstico a cada trimestre. Essa é a explicação completa. Nada foi proibido, nada foi escondido. O ciclo de faturamento simplesmente não tinha espaço para o que era de graça. Em seu auge documentado, o Brasil colonial sustentava centenas de missões e casas religiosas funcionando, conventos, paróquias e mosteiros, registrados em detalhes por historiadores como Capistrano de Abreu e Sérgio Buarque de Holanda, em obras como Caminhos e Fronteiras, publicada pela Companhia das Letras em 1953. Cada um deles resolvia a questão da água sem pagar a ninguém, sem uma fatura, sem um fornecedor, sem um contrato de serviço. Uma família brasileira média hoje paga aproximadamente R$ 2.500 por ano pelos serviços de abastecimento de água e esgoto, de acordo com os dados de tarifas residenciais publicados pela Agência Nacional de Águas para 2023 a 2024. Os engenheiros das missões pagavam zero. A física que eles utilizavam não mudou em uma única variável desde 1165 da Era Comum. Ela está operando no seu solo e no seu ar agora mesmo, e quase ninguém a está usando. Você viu isso a vida inteira e simplesmente nunca ligou os pontos. Um copo de cerveja gelado tirado da geladeira em uma manhã úmida de verão fica visivelmente molhado em 60 segundos. Aquela água não veio de dentro do copo. Ela veio do ar, extraída da atmosfera pela diferença de temperatura entre a superfície fria e o ar quente e carregado de umidade ao seu redor. Sem mecanismo, sem fonte de energia. Apenas uma superfície fria e um ar que contém mais água do que essa superfície pode tolerar. Cada para-brisa de carro em uma manhã fria de inverno está executando o mesmíssimo processo. O vidro não age. Ele é simplesmente mais frio que o ponto de orvalho do ar. E a atmosfera faz o resto. Cada cano de água fria, sem isolamento em uma área de serviço que sua com o calor do verão, é uma demonstração contínua e ininterrupta da mesma física, operando sem qualquer motor, qualquer produto químico, qualquer assinatura. Os construtores de tanques de orvalho na Serra da Mantiqueira e no Sertão entendiam isso não como um princípio, mas como um resultado. Uma depressão rasa, forrada de argila, corretamente isolada contra o calor do solo que sobe de baixo, permanece mais fria que a terra ao redor durante a noite. O ar acima dela atinge seu ponto de orvalho contra a superfície fria. A água se desprende da atmosfera. Pela manhã, o tanque contém água que não estava lá ao pôr do sol. Auguste de Saint-Hilaire descreveu esses fenômenos em Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais em 1789.
observando que eles mantinham água através de períodos sem chuva mensurável. Alberto Lofgren passou anos fazendo medições em tanques ativos nas chapadas e publicou suas descobertas em Estudos sobre a Hidrologia das Chapadas com a Imprensa Nacional em 1915. O que ele documentou foi uma coleta de água atmosférica consistente e replicável, operando em nada mais do que o diferencial de temperatura noturno e a geometria correta da superfície. A versão colonial usava argila e cal. A versão de R$60 usa polietileno e um balde. A física que os conecta não mudou. Aqui está o que você precisa. Quero ser honesto com você sobre cada valor. Uma lona plástica de pintor de polietileno transparente, de 3 metros por 4 metros. R$20 em qualquer loja de material de construção. Esta é a superfície de condensação. O polietileno transparente irradia calor para cima de forma eficiente à noite, resfriando abaixo do ponto de orvalho do ar circundante em condições temperadas e úmidas. Este é o mesmo comportamento térmico que o revestimento de argila de um tanque de orvalho explorava. Uma superfície que fica mais fria que o ar acima dela, tornada portátil e escalável. 6 estacas de metal para a barraca ou 6 varetas de madeira retas com uma extremidade afiada por uma faca. R$8 por um pacote de 10 estacas em qualquer loja de artigos de camping ou ferragens. Grátis, se você as cortar de qualquer sobra de madeira de veio reto. 6 metros de paracorde ou corda de varal. R$5. Um balde de 18 litros de grau alimentício com tampa. R$20 em qualquer loja de ferragens. Se você já tiver um, e a maioria das pessoas tem, seu custo total é inferior a R$60. É genuinamente só isso. Aqui está a única coisa que a maioria das pessoas erra quando tenta replicar o que os engenheiros hidráulicos do passado construíram. Eles copiam o material. Cada coletor atmosférico que falha usa o mesmo polietileno, as mesmas estacas, o mesmo recipiente que os coletores que enchem de forma confiável todas as manhãs. O material é idêntico em cada falha e em cada sucesso. O material nunca foi a variável. Os engenheiros jesuítas que projetaram os sistemas de drenagem e coleta nas missões de São Miguel, no Rio Grande do Sul, no século XVIII, documentados por Lúcio Costa em Arquitetura Jesuítica no Brasil, publicado pela editora da USP em 1990, construíram sua gestão de água sobre uma compreensão específica da geometria. Uma superfície de coleta plana retém o condensado no lugar e o expõe ao sol quente da manhã imediatamente. A água evapora antes que possa ser capturada. Uma superfície corretamente angulada move o condensado continuamente em direção a um único ponto. Deposita-o em um recipiente sombreado e o preserva durante as horas de aquecimento. Os jesuítas não construíram tanques planos. Eles construíram canais, superfícies inclinadas, geometria que transportava a água para que a gravidade, e não um trabalhador, fizesse o serviço. Construa isso de forma plana, e você terá o que os tanques de orvalho fracassados tiveram: uma superfície molhada ao amanhecer e solo seco às 8 da manhã. Construa com a geometria que os sistemas remanescentes utilizavam, e você terá o que o castelo de Almorol ainda preserva: água, independente das chuvas, independente de quem controla a infraestrutura ao seu redor. Finque suas 6 estacas no solo em um círculo aproximado de 1,5 metros de diâmetro. Cada estaca deve ser inclinada para fora, afastando-se do centro em cerca de 10 graus em relação à vertical. Esse ângulo não é decorativo. Ele determina para onde a sua superfície de coleta escoa. Estenda a lona sobre o topo das estacas para que ela forme um cone invertido, elevada na borda externa, descendo em direção ao centro. O ponto mais baixo da lona, no centro do círculo, deve ficar de 20 a 25 centímetros abaixo do topo das estacas. Puxe as bordas da lona sobre cada estaca e prenda-as com pedaços curtos de corda com nós simples. A lona deve estar esticada e lisa, não frouxa, mas não tão apertada que perca a depressão central. Se uma brisa leve levantar o centro, coloque uma única pedra do tamanho da palma da mão no ponto mais baixo para manter a geometria. A pedra precisa pesar apenas o suficiente para resistir ao vento. Nada mais. Peso excessivo achata o cone e elimina a inclinação de drenagem. Posicione seu balde diretamente sob o ponto central mais baixo antes de finalizar a montagem. Mantenha a tampa durante o dia para evitar detritos. Retire a tampa ao anoitecer. A coleta começa quando o ar começa a esfriar. Agora, faça uma abertura no ponto mais baixo do cone invertido. Use uma faca ou tesoura. Faça de forma deliberada, 2,5 cm de comprimento, não mais largo que a unha do seu polegar. Este é o ponto de drenagem. O condensado se forma em toda a superfície superior da lona, escorre pela gravidade em direção ao centro, seguindo a geometria de inclinação que você construiu, e sai por este corte para o balde abaixo.
Sem esse corte, o condensado se acumula no centro, permanece na superfície e evapora com o primeiro calor da manhã. O corte é toda a diferença entre uma lona molhada e um balde cheio. Posicione o coletor em terreno aberto com o máximo de céu desobstruído acima dele. Não sob a copa de uma árvore, não sob o beiral de um telhado, não entre dois muros que reflitam o calor de volta para a superfície. A física exige que o polietileno irradie seu calor armazenado para o céu aberto durante a noite, resfriando-se abaixo do ponto de orvalho local. Uma cobertura ou beiral interrompe essa radiação, reflete o calor de volta e impede o resfriamento necessário. Os engenheiros das ordens militares no castelo de Almurol posicionavam seus sistemas de captação de cisternas nas alas superiores, expostas da fortaleza, onde a exposição ao céu era total e a interferência de sombras era nula. Os registros históricos do layout da fortaleza mostram que esse posicionamento era deliberado. Aplique a mesma lógica ao seu quintal. Afaste-se, vá para dentro. Não verifique antes da primeira luz do dia. Pela manhã, antes que a temperatura ambiente suba o suficiente para aquecer a superfície plástica acima do ponto de orvalho, recoloque a tampa do balde e retire-o debaixo do coletor. A água em seu interior é a água coletada durante a noite. Assim que o plástico aquece, além do ponto de orvalho, o processo se inverte e qualquer película restante na superfície da lona começa a evaporar em vez de escorrer. Verifique se o coletor está funcionando com um teste. Deslize o dedo pela superfície superior interna da lona ao amanhecer, começando na borda externa e movendo-se em direção ao ponto de drenagem central. A superfície deve estar uniformemente molhada, não úmida, não levemente umedecida, molhada, com uma gota visível se formando na ponta do seu dedo nos primeiros 7 ou 8 centímetros de contato. Se a superfície estiver seca, o coletor não está atingindo uma temperatura abaixo do ponto de orvalho local. A solução quase sempre é uma de 3 coisas: movê-lo para uma posição com mais céu aberto acima, aumentar a área de superfície alargando o círculo de estacas, ou esperar por uma estação com maior umidade ambiente. A primavera e o outono produzem rendimentos mensuravelmente melhores do que o verão seco na maioria das regiões de clima temperado. O mesmo coletor, condições diferentes, resultados substancialmente diferentes. Nenhum equipamento é necessário além de sua mão, seus olhos e o peso do balde em seu punho. Um coletor nesta configuração, com aproximadamente 7 metros quadrados de superfície de coleta quando a lona é estendida sobre a geometria do cone, produzirá entre meio litro e 1,5 litros de água por noite, em condições temperadas e úmidas. Essa faixa é consistente com as medições documentadas em 1915 de tanques de orvalho em terrenos calcários, com área de superfície ativa comparável. O rendimento não é constante. Ele varia com a umidade noturna, a diferença de temperatura entre a superfície plástica e o ar circundante, e o grau de exposição desobstruída ao céu. Dimensione para uma residência de 4 pessoas. O Guia de 2003 da Organização Mundial da Saúde, quantidade de água doméstica, nível de serviço e saúde, documenta 15 litros por pessoa por dia como o mínimo para beber, cozinhar e higiene essencial. Uma família de 4 pessoas precisa de 60 litros por dia para atingir esse limite apenas com a coleta atmosférica. Em uma estimativa conservadora de 1 litro por coletor por noite, seriam necessários 60 coletores. Com 1,5 litro por coletor, 40 atenderiam à meta. Nessa escala, o sistema funciona como um suprimento primário completo em condições temperadas de alta umidade. Não um suplemento, mas uma substituição. Comunidades medievais operavam isso em uma escala que faz 60 coletores parecerem modestos. Os monges do mosteiro de Alcobaça, em seu auge documentado no século XIII, sustentavam aproximadamente 30 monges de coro e até 200 irmãos leigos, de acordo com levantamentos arqueológicos da arquitetura hidráulica cisterciense. Seu sistema de água projetado, canais gerenciados, tanques de decantação e cisternas de armazenamento alimentadas por nascentes, coleta de chuva e condensação atmosférica, sustentou essa população durante os anos de seca documentados no início do século XIV, durante o período que os historiadores registram como a Grande Fome de 1315 a 1322, uma comunidade de mais de 200 pessoas, sem abastecimento municipal, sem infraestrutura externa, sem hidrômetro. A conta para uma família de 4 pessoas é consideravelmente mais generosa do que o cálculo para 200 monges cistercienses. Sem boletos, sem infraestrutura, sem pedir permissão a ninguém, uma limitação merece ser dita com clareza, porque a técnica falha em condições específicas e a falha é previsível. Este coletor não produz rendimentos confiáveis em ambientes áridos do interior, onde a umidade relativa durante a noite cai consistentemente abaixo de 40%. Nessas condições, o interior do sertão, o Planalto Central Ibérico no auge do verão,
ou os vales secos do Oriente Médio, o ponto de orvalho do ar ambiente é baixo o suficiente para que uma superfície de polietileno não consiga esfriar o bastante para desencadear uma condensação significativa. Simplesmente não há vapor de água suspenso no ar o suficiente para que a física funcione com um rendimento útil. Ibn al-Awwam abordou isso diretamente no Kitab al-Filaha, observando que suas técnicas de coleta em bacias de argila foram calibradas para as condições costeiras e ribeirinhas da Andaluzia e exigiam modificações significativas. Bacias mais profundas, camadas isolantes mais pesadas, posicionamento em depressões topográficas, onde o ar frio se acumulava durante a noite com uma concentração de umidade mensuravelmente maior, antes que pudessem produzir resultados comparáveis nas regiões secas do interior da península. Ele documentou a limitação porque a tinha observado, e isso não mudou. Se você mora em uma região árida do interior, esta técnica funciona como um suplemento relevante e um recurso de emergência, não como um suprimento principal. Se você mora em uma zona costeira, em um vale de rio, em uma planície temperada úmida ou em qualquer local onde o orvalho se forma regularmente nas superfícies durante a primavera e o outono, ela funciona exatamente como os sistemas medievais funcionavam, silenciosamente, sem manutenção, sem energia, sem ninguém lhe enviando uma fatura no final do mês. As cisternas de Crac de Chevalier ainda estão lá. Os canais do sistema de águas da abadia de Fountains ainda são visíveis na grama, sua inclinação e geometria inalteradas após 800 anos. O plano do sistema de águas do priorado da Catedral de Cantuária ainda repousa no Trinity College, em Cambridge, desenhado com tinta cuidadosa por um monge em 1165, que entendia que a independência hídrica não era um luxo. Era a linha entre uma comunidade que perdurava e uma que se tornava arqueologia. A física naquele desenho de 1165 é a mesma física operando no seu ar esta noite. Não sei o que te trouxe aqui, não importa. Funciona de qualquer maneira.